Quando você entra numa academia de ginástica com os braços flácidos, querendo tomar uma forma física melhorada, fazer um fitness e hipertrofiar seus músculos para ficar maior, mais poderoso, como é que você está fazendo com o seu corpo? Você pega um peso acima do que seu corpo está acostumado, um esforço qualquer acima de toda a informação que seu físico tinha sobre o ambiente ao redor, e ao fazer uma ginástica com esse excesso físico, os seus músculos, a reação muscular, os seus nervos, o seu sistema recebe uma informação, envia para o cérebro, ou para quem administra isso, uma solicitação de redimensionamento muscular para que você consiga responder a uma nova variável de ambiente. No caso de uma academia, um peso extra. O seu corpo é tão plástico que, uma vez que ele necessite ter tamanho para responder a um certo esforço físico, ele vai tentar adquirir o porte para executar essa tarefa. Caso contrário, no nosso super design de economia, o corpo retorna à sua posição de gasto mínimo, que é aquele músculo flácido que você tinha originalmente. É o mesmo que acontece com a cabeça. Recentemente eu li que nós consumimos cerca de 70% da nossa energia no pensamento, no cérebro. Eu nunca quis acreditar nesses números. Mas hoje eu reconsidero. Se você fizer um dual do físico para o pensamento, qualquer universidade que você fizer, qualquer esforço intelectual acima do limite tradicional do seu pensamento vai gerar o mesmo tipo de informação de redimensionamento, só que dessa vez neuronal, para que você suporte equacionar uma nova mudança de ambiente. Ou seja, é uma coisa que veio, é uma provocação externa ao seu pensamento que te obriga a pensar melhor do que pensava antes para poder sobreviver ou resolver uma situação externa ao seu ser. Quando você entra, então, em qualquer universidade ou em qualquer esforço intelectual, isso não é necessário que seja numa universidade, e nós, pós-pandemia, vamos descobrir isso logo, logo, mas qualquer exercício intelectual de alta demanda, fazer conta, estudar, decorar, fazer provas, lidar com agendas, até lidar com pessoas, tudo que for forçado na sua cabeça vai gerar essa informação de crescimento, não importa a disciplina. Então muita gente entra numa matéria qualquer, entra numa faculdade qualquer e pensa que não é isso que ele queria para si. O que ele esquece é que, em geral, o objetivo da universidade é tornar seu cérebro universal. É fazer com que seu cérebro se capacite a pensar. E, de troco, de bônus, quem sabe sai de lá com algum conhecimento. Eu lembro que, quando eu saí da faculdade, no meu caso foi eletrônica, eu não era capaz de desenhar um rádio. Um radinho de pilha para escutar a Jovem Pan, não conseguia. Você conhecia os capacitores, os transistores, as equações, as formas de onda em todos os cantos, mas você não conseguia, assim, a partir desses componentes, como é que eu faço para fazer um rádio funcionar? Então parece que o diploma só deu para a gente capacidade para começar a estudar como fazer um radinho, no caso do mecânico, como desenhar um carro. E isso, para cada profissão, acho que a mesma proposta. Você sai da faculdade para começar a pensar. E a gente saía da faculdade pensando que já sabia alguma coisa. Meu caso foi um pouco diferente do normal, porque com 10 anos de idade eu já tinha me apaixonado por eletrônica. Eu queria saber por que os radinhos falavam, como é que saía aquela voz naquele alto-falante. Enchi o saco do meu pai para me colocar num cursinho de eletrônica. Na época era por correspondência. E ele achou que não devia e tal. Eu fiquei muito frustrado com meus 10 anos. Eu não jogava bola, não era muito normal, eu acho que não era, não. Mas aos 11 anos de idade, no ano seguinte, acho que o papai reconsiderou e falou assim: você não quer fazer aquele cursinho? Eu disse para ele assim: putz, pai, agora eu estou muito velho para isso, né?
Ele insistiu, não, filho, dá tempo se você correr e tal. E eu fiz um curso de 4 anos de eletrônica por correspondência, que me formei com umas 16, 15, ou de uma. Entre os 15 e os 16, eu estava com meu diplominha de eletrônica. E logo em seguida, estava já no colegial, eu fui para a faculdade de eletrônica. Então, um caso muito específico, muito raro, que eu nunca pensei em outra coisa na vida. Com o estudo que está fazendo. Eu estou estudando administração, eu não gosto nada disso. Isso é um belo de um sinal de que você está entendendo. O que eu proponho para as pessoas que estão na universidade e estão tendo essa crise é que elas avaliem se essa crise significa que elas estão compreendendo a ponto de perder o interesse ou simplesmente não estão compreendendo nada. Por péssimos professores, por péssima orientação, por péssima, sei lá o quê, ao redor da pessoa. Um ambiente que não pensa direito não ajuda uma pessoa a pensar. Se ele tem essa crise após entender, isso é uma coisa boa. Entretanto, eu recomendo que continue na faculdade. Qualquer uma que esteja fazendo. Não joga fora esse tempo perdido. Até porque você é muito jovem, está no começo, e teu cérebro já está hipertrofiando como músculo, um fitness cerebral, você sai mais inteligente do que entrou. Eu até recomendo procurar qualquer vídeo do professor Pierluigi Piazzi, acho que era um dos fundadores do ângulo, ele já não está entre nós. Uma pessoa fantástica que estudou a inteligência humana. Creio que um dos pioneiros na abordagem que ele tinha. Ele diz que o QI das pessoas pode aumentar, que esse é o caminho. E também ele cita que o aprendizado não acontece na véspera da prova, no dia da prova, não adianta estudar, porque ele é do tempo anterior ao pendrive, né? Mas basicamente, acho que ele fala que é o sistema límbico. Eu não entendo muito disso. Mas é como se você aprende uma aula numa memória RAM, você aprende numa memória temporária tudo o que acontece no seu dia, e na hora de dormir, veja a curiosidade, na hora de dormir começa o upload da memória de curto para de longo prazo, após filtragem, uma cognição, às vezes confabulatória, que constrói, que monta a realidade do seu dia e passa para a memória de longo prazo só o que realmente interessa. Curiosamente, o seu corpo físico também aumenta seus músculos durante o sono. Quer dizer, você faz a hipertrofia tanto muscular quanto cerebral só na hora que dorme. Não adianta você fazer ginástica e querer que o músculo cresça no dia. Ele vai adquirir tamanho durante as noitadas de sono. Que, segundo ambas as orientações da educação física como da educação mental, precisa do tempo mínimo de sono. Às vezes a pessoa está ruim na faculdade porque não dorme horas suficientes. 5 horas de sono, uma pessoa muito jovem, provavelmente o upload não termina e muito provavelmente o rapaz do fitness também vai ter problema de crescer. Vai chegar uma hora que o músculo dele diminui com a ginástica. Talvez aconteça o mesmo com o cérebro.